Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Hoje eu tenho um assunto muito importante para você. Hoje eu quero te falar aqui o que eu faço na prática para selecionar os meus filhotes. Por que você precisa aprender isso? Porque você precisa aprender o que você vai fazer aí no seu criatório. E se você se assustou um pouquinho com o título desse vídeo, é o seguinte, é para você saber também o que vai acontecer quando você for na casa de um criador e saber respeitar isso e for adquirir algumas aves, ok? Se você está interessado nesse assunto, se quer aprender ainda mais sobre a criação de aves, faz o seguinte, já clica em curtir e me acompanha até o finalzinho desse vídeo. Eu estou com um perfil lá no Instagram, me segue lá também, o pessoal está gostando demais, estou postando algumas fotos de aves, postando fotos do criatório, tá muito legal, @Canário Qualitar, me segue lá, ok? Seguinte, aqui eu tenho 9 fêmeas de canário vermelho mosaico, e eu separei o seguinte, aqui são as inferiores, as medianas e as espetaculares. A joia, pelo menos aqui no meu criatório, a joia dentro do meu criatório aqui, eu selecionei desta maneira. Por que eu fiz essa seleção? Para te mostrar como você vai agir, como você vai proceder aí no seu criatório para fazer a seleção dos seus filhotes. Porque eu percebo que no início do ano, a grande maioria das pessoas que estão iniciando, eles estão preocupados em vender canário. Não, eu tenho que vender canário porque eu gastei R$500 ano passado com canário, gastei R$1.000 ano passado com canário, agora eu tenho que vender canário. Aí fica aquele desespero todo, acaba vendendo as melhores aves que tinha no plantel e depois vai ter que comprar canário de novo na época de reprodução para poder reproduzir. Então, já aprenda aqui para você não fazer errado. Aprenda por quê? Porque eu errei lá atrás. Então aprenda com os meus erros para você não precisar errar e não tomar prejuízo. Então vamos lá. Aqui eu vou falar dos canários vermelhos mosaico. Porém, você consegue ter uma base, com certeza, da cor que você cria aí. Então vamos lá. Nesta gaiola aqui eu tenho 3 fêmeas muito boas. Fêmeas que servem demais para o plantel de muitas pessoas. Só que são fêmeas que para o meu plantel, para a evolução genética que eu tenho feito aqui, já não servem mais. Eu preciso, são fêmeas que nasceram aqui no meu plantel, mas eu preciso, para melhorar para o ano que vem, eu preciso separar as melhores que nasceram para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar aquelas que são as aves que mais estão se destacando aqui para mim, ok? Então são fêmeas da linha macho de vermelho mosaico. Então é o seguinte, essas fêmeas aqui, elas nasceram, são fêmeas muito saudáveis, são fêmeas bonitas, bem bonitas. Quem dera quando eu iniciei, se eu tivesse iniciado com fêmeas dessa categoria aqui. Mas não foram, mas eu corri atrás e consegui chegar num nível muito bom. Então é o seguinte, essas fêmeas já não servem mais para mim. Mas como todo ano eu seleciono apenas as melhores aves para ficar comigo, isso já faz vários anos que eu tenho feito a seleção a partir desse modelo, então já são aves que servem muito bem para quem está iniciando, a criação. E essas aves aqui, para que elas servem, essas fêmeas que são melhores aqui? Eu acredito que o que eu percebo é que quando eu envio o vídeo para o YouTube, perde um pouquinho na qualidade, então talvez você não consiga vislumbrar o que de fato essas fêmeas têm de potencial diferenciado uma da outra. Porém, quem vem aqui no criatório consegue perceber nitidamente a diferença delas, ok? Essas aqui são fêmeas muito boas. Geralmente quem está iniciando, mas já quer pensar em competição, aí eu indico fêmeas desse gabarito aqui, fêmeas mais ou menos dessa qualidade. Por quê? Porque fêmeas dessa qualidade, você já vai conseguir aves já em nível de competição, para competir no seu clube, não a nível de brasileiro. Pode até, como a minha seleção aqui é rigorosa, pode até nascer filhotes aí que podem disputar o brasileiro, sim, isso pode acontecer. A linhagem é muito boa, porém não são fêmeas que eu te garanto, não, você vai comprar essas fêmeas aqui e vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Não, não é bem assim, você vai ter que trabalhar para isso. Todas as pessoas que se saiam campeões brasileiros, campeãs brasileiras, elas precisam trabalhar e trabalhar muito para isso, porque lá é diferenciado, lá realmente são as melhores aves que competem lá. Então, parabéns para todos os amigos que já se sagraram campeões brasileiros, porque não é fácil, não é simples.
Então é o seguinte, quem está começando, quer aves boas, nesse nível aqui você vai tirar filhotes muito bons que você vai, quando for alguém na sua casa para comprar um canário, ele vai ficar maravilhado com a qualidade, porque geralmente quem está iniciando não tem esse tipo de qualidade das aves, ok? Não servem para mim, mas servem muito bem para quem está iniciando. Eu sei que eu sou meio louco de falar esse tipo de coisa, mas eu gosto de ser muito sincero, porque eu fui muito enganado quando eu comecei a criar canários, então eu não quero que você seja enganado. Então é o seguinte, quando eu falo que são fêmeas para vender para quem está iniciando, é o seguinte, são fêmeas muito boas, tá? Aí eu falo assim, são fêmeas que não servem para mim. Aí talvez alguém vai pensar assim, é porque está doente. Não, é porque a qualidade que eu separo para mim ela é tão elevada que fêmeas que são muito boas, eu consigo descartá-las, ok? Então o meu descarte aqui, graças a Deus, é muito bom. Então aqui, as fêmeas medianas. E essas fêmeas aqui, Carlos Alexandre, isso aqui é o seguinte, dificilmente você vai conseguir comprar fêmeas desse nível, tá joia? Então quando eu falo assim, olha, deixe de ser otário, eu não vou te vender o meu melhor canário, é porque é o seguinte, foram anos de trabalho para eu chegar nesse nível aqui. Aí você acha que eu sou bonzinho o suficiente para ficar anos para chegar nisso aqui, porque isso aqui ninguém nunca me vendeu, ninguém nunca falou comigo assim, Carlos Alexandre, vai lá no meu criatório que eu vou deixar você escolher minhas melhores fêmeas. Não, ninguém nunca fez isso comigo. Isso aqui eu tive que fazer em casa, eu tive que buscar conhecimento, eu tive que aprender a acasalar para poder chegar nesse nível aqui. Então eu não vou te vender essas fêmeas, você vai ter que comprar dessas aqui para poder fazer essas aqui aí na sua casa. Quando você chegar nesse nível aqui, aí você se considera um criador, porque você criou a tua linhagem, você chegou no nível que você gostaria de chegar, ok? Não estou falando que eu sou o melhor dos melhores não, tá? Estou muito longe de ser o melhor, mas eu estou falando de dentro do meu criatório. Aqui no meu criatório, essas fêmeas aqui são as melhores do meu criatório. Então aqui eu cheguei onde eu queria chegar, ok? Daqui para frente, imagina, esse ano eu estou separando essas fêmeas aqui que são melhores das que eu separei no ano que vem. Imagina os filhotes que vão nascer no ano que vem. Então é isso que você precisa fazer aí no seu criatório. E outra coisa, por que não é interessante, por exemplo, um iniciante chega aqui em casa e fala assim, Carlos Alexandre, eu te pago R$1.000 numa fêmea dessa aqui. Não é o dinheiro, não é o dinheiro. O que essas fêmeas valem não é o dinheiro, é o trabalho que tem aqui, é o meu suor, é a dedicação que eu tive durante todos esses anos para chegar nesse nível. E o seguinte, por que eu evito de vender aves desse tipo aqui e até mesmo desse tipo aqui para os iniciantes? Aí eu vou falar aqui o que eu realmente queria te falar nesse vídeo. Vamos pensar o seguinte, sabe essas nadadoras, as atletas que se aproximam muito de um corpo masculinizado? Então, por que elas chegam nesse nível? É porque elas têm ali vários hormônios masculinos. Então, elas têm tanto hormônio masculino que o corpo delas, o organismo delas, começa a se assemelhar ao corpo masculino, ao organismo dos homens, né? Então, é o seguinte, vamos lá. Com toda certeza do mundo, com raríssimas exceções, quando eu faço a seleção dessas fêmeas aqui, o que eu percebo? Que as mães e os pais delas foram aqueles canários, aquele casal que me deu mais filhotes. Por quê? Porque esse casal, provavelmente, ele foi selecionado para reproduzir porque ele chocou muito. Os machos que mais galaram, as fêmeas que mais botaram, o casal que mais tratou de filhotes. Então, geralmente, dá esse tipo de filhote aqui. Ele é um pouco inferior aos demais, porém, se você for pensar em rusticidade, estes aqui vão se destacar. Quando eu pego o meu caderno aqui e começo a olhar anilha por anilha para perceber isso, o que eu averiguo aqui? É que geralmente as aves desse nível são filhotes das aves, dos casais que me deram mais filhotes, uma média maior de filhotes. Essa aqui já são aves de mediana, tá joia? De mediano para baixo. Então, sim, eu falo mediano para baixo é o seguinte, que deram uma quantidade menor de filhotes, que já são mais consanguíneos. E essas aves aqui,
É um plantel que é praticamente irmão de irmão de irmão. A consanguinidade aqui é muito fechada. É uma linhagem que eu carrego aqui, que eu trabalho aqui, que é muito fechada. Então, se eu te vendo, vamos supor que você vem aqui no meu criatório, você que está começando, e eu deixo você levar uma ave dessa aqui. Sabe o que vai acontecer? Você vai pegar essa fêmea aqui, vai colocar com um machinho muito bom e vai tirar 2, 3 filhotes. É isso mesmo. O máximo que pode acontecer, tá? Isso não estou falando aqui que é sempre isso que vai acontecer, não. Na grande maioria dos casos é isso. Sempre dos melhores casais sairão a menor quantidade de filhotes. Porém, aqueles filhotes que nascem são muito bons. Então você que é o primeiro ano que você está iniciando, você tem dinheiro, você chega e fala assim, não, Carlos, eu quero levar aquela ali. Aí eu deixo você levar essa aqui. Sabe o que vai acontecer? Você vai tirar 2 filhotes e vai jogar nos grupos de WhatsApp assim, o Carlos Alexandre é um enganador, porque me vendeu um canário lá, eu paguei 5 mil reais num casal de canário lá e tirei 2 filhotes. Tá? Você vai se assustar porque você é um iniciante. Quando chega uma pessoa a pessoa que já é criador, que já tem anos aí na criação, ele já entende que essas aves melhores, a grande probabilidade delas é de tirar poucos filhotes sim. Mas essa pessoa, ela está buscando, se der muitos filhotes, imagina, se de cada fêmea dessa aqui eu tiro 12 filhotes. Imagina que maravilha, que bom que vai ser no meu plantel. Pode acontecer com você. Igual eu falei, não é uma regra que é 100% fechado, não. Mas é o seguinte, a pessoa que chega aqui, adquire uma ave dessa aqui, ela sabe, ela tem consciência de que ela vai tirar 2, 3 filhotinhos no máximo. E ela tirando 3 filhotinhos, para ela já está bom, já valeu o investimento, porque já fez com que o plantel dela evoluísse. Ok? Diferente dessas aqui, que vai te dar uma consanguinidade um pouco inferior, menos trabalhada, que vai te dar uma quantidade de aves melhor. Diferente dessa aqui, que vai te dar, cada fêmea dessa aqui vai te dar 8, 10, 12 filhotinhos, ok? Então é o seguinte, você tem que saber disso. Por que eu estou te falando isso? Porque na minha concepção, a pessoa que está iniciando, e 80% das pessoas que assistem esse vídeo são pessoas que estão iniciando, que estão buscando as primeiras informações, e o meu canal é para você, tá joia? As informações que eu passo aqui é para você que está iniciando. Os meus amigos que são criadores há mais tempo, eles falam assim, Carlos, às vezes eu até aprendo alguma coisinha com você, mas o que eu mais percebo é alguma coisa que eu já esqueci, que eu não faço mais, e agora eu lembrei com você falando lá. Mas é o seguinte, para você que está iniciando, eu indico muito mais isso aqui, ó. Quebra a cabeça com isso aqui, porque daqui você vai tirar uma quantidade maior de filhotes. E sabe o que vai fazer você continuar no ano que vem? É a quantidade de filhotes que você tirar aí. É a proporção de ganhos que você vai ter aí durante o período de reprodução, ok? Porque antigamente você criava um passarinho só porque ele cantava, né? Você tinha um macho que cantava, aí você pegava uma fêmea, colocava essa fêmea com ele ali só na época de reprodução, tirava alguns filhotinhos ali, e aquele filhotinho que cantava mais, você separava para você. Agora você começou a pensar já em melhoramento genético, né? Agora você já vai estar indo no YouTube, no Google, já buscando sobre genética, informações sobre genética. Você está evoluindo na informação e no seu plantel. Então, começa com isso aqui. Começa com aquilo que vai te gerar mais prazer. Sabe por quê? Porque no primeiro ano você não precisa ser campeão brasileiro, não. No primeiro ano, para você, você precisa mais tirar filhote. Você precisa pegar, os seus passarinhos precisam pegar piolho, seus passarinhos precisam ter algum problema. Por quê? Se tiver, aqui ó, você vai aprender como tratar desses problemas com esses bichos aqui. Imagina se dá uma bactéria aí no seu criatório e mata todo mundo, você comprou desses bichos aqui. Olha o desespero, nunca mais a sua esposa ou o seu esposo vai deixar você criar canário. Todo mundo vai falar que você é um otário. Por quê? Porque você pegou seu dinheiro e gastou naquilo que você não tinha conhecimento. Então comece pequeno, tudo que é grande começou pequeno um dia. Então para você ser grande, comece pequeno. Ok? Se você quiser, por exemplo, algumas pessoas fazem isso, chegam aqui e adquirem algumas aves dessa aqui, tipo no início do ano e tal. Quando chega no meio do ano, ela já quebrou um pouco a cabeça com essa aqui, e fala assim, Carlos Alexandre, me vende 2 casais das suas aves melhores, aí eu disponibilizo algumas aves nesse perfil aqui.
Por quê? Porque ela já quebrou um pouquinho a cabeça e ela vai adiantar um ano. Mas isso não é regra, tá? Não estou falando para você fazer isso, eu estou falando para você começar pequeno. Eu poderia muito bem falar com você assim, não, compre das melhores aves e tal. Mas não, você pode se frustrar. E outra coisa, por que essas fêmeas aqui, elas vão dar menos filhotes? Não é porque elas são fêmeas ruins, não. Sabe por quê? Aqui, eu estou tratando de vermelho mosaico da linha macho. Então é o seguinte, essas fêmeas, elas chegaram num nível que elas se assemelham muito aos machos. A marcação das zonas de eleição delas são semelhantes às dos machos. Tem pessoal que chega aqui e fala assim, poxa, mas suas fêmeas têm mais máscara do que os meus machos. Acontece sim. Mas então é o seguinte, lembra que eu falei das atletas? Essas fêmeas aqui estão masculinizadas, elas estão cheias de hormônios masculinos. Então, a grande probabilidade delas não tratarem de filhote, a grande probabilidade delas botarem poucos ovos, ou delas nem botarem, delas quebrarem ovos, delas serem agressivas e não aceitarem os machos. Sabe por quê? Porque elas estão cheias de hormônio masculino. Aí você que está iniciando, pega um canário desse aqui, você não sabe disso. E você se frustra por não ter esse tipo de informação. Agora você já sabe, você que acompanha esse canal, você já sabe que isso acontece. E não é só nos mosaicos que isso acontece. Se você for pegar, vamos pensar lá na natureza, eu sempre gosto de dar o exemplo da natureza. O que acontece na natureza? Na natureza, na grande maioria dos casos, o macho é belo. A fêmea, ela é desbotada, a fêmea é verdinha, a fêmea não tem muitas cores. Sabe por quê? Porque na natureza, o que acontece na natureza? O macho precisa ser belo, precisa ser cantador, ele precisa ser bem chamativo, ele precisa chamar muita atenção para a fêmea poder escolhê-lo. Então, qual é o macho que vai gerar uma prole maior? É o macho mais belo. Então, o macho lá na natureza, ele disputa pelo mais belo. E como a fêmea ela escolhe o mais belo, então o que vai acontecer? No ano que vem tem um filhote ainda mais belo do que ele. Então, lá o que sobressai nos machos são os mais belos. Mas e as fêmeas? O que acontece com as fêmeas? As fêmeas precisam se camuflar na natureza. Elas não podem ter muito brilho. Elas não podem aparecer demais. Sabe por quê? Porque elas ficam deitadas no ninho. E o que acontece delas ficarem deitadas no ninho? Elas precisam estar camufladas. Sabe por quê? Porque o predador, ela é uma presa muito fácil para o predador. Então, se tiver uma fêmea toda colorida no ninho, quando o predador olhar para o ninho, o que ele vai ver? Ele vai ver aquele brilho todo lá. Então, vai ficar fácil para ele achar a presa. Então, o que acontece? Lá na natureza, a fêmea não precisa ser bela. Lá ela precisa reproduzir bem. Ela reproduziu bem, trouxe filhotes. Na próxima geração, as filhotas dela estavam escolhendo os melhores machos. Mas nós competimos pela beleza. O canário de cor, ele é eleito o melhor pela beleza, por se enquadrar num padrão. Então o que a gente faz? A gente escolhe sempre os mais bonitos. E as nossas fêmeas também passam por essa seleção. Então, ao invés de nós escolhermos as melhores fêmeas que mais tratam, as fêmeas que mais botam, a gente escolhe as fêmeas que são mais bonitas. No caso do cobre, é a fêmea que se aproxima mais da beleza dos machos. A fêmea mais negra, a fêmea que tem as estrias mais largas. Então, sim, elas são fêmeas que se assemelham aos machos. As fêmeas amarelas que são escolhidas para permanecer no plantel são as mais amarelas, são as que chamam mais atenção. Então, o que acontece? São as fêmeas que mais se aproximam dos machos. Então, o que acontece? Hormônio masculino, hormônio masculino, hormônio masculino. O que acontece? Fêmeas que tratam pior, fêmeas que botam menos ovos. Tudo isso vai acontecer. Por quê? Porque a nossa seleção ela é feita a partir do mais bonito e não do mais resistente. A nossa seleção não é como é feito na natureza. Agora eu abro um parênteses para falar o seguinte. Tem 3 anos que eu percebi que o plantel de muitos dos meus amigos estava sofrendo problemas com doenças.
E aí eu comecei a pensar, e quem acompanha aqui o canal já sabe disso, eu comecei a pensar em rusticidade. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a selecionar aves aqui para o meu plantel, pensando também na rusticidade, pensando naquelas fêmeas que também tratam bem, que botam muitos ovos, naqueles machos que cantam muito, naqueles machos que são mais vigorosos do que os outros. Eu comecei a pensar nisso. Então é o seguinte, já saiba disso, você sabendo disso, lá na frente você vai perceber que você começou certo. E se você começa certo, a probabilidade de dar certo, de você obter o sucesso lá na frente é muito grande, ok? Então é o seguinte, o nosso assunto hoje é esse aqui, eu tenho muito mais coisa para passar para você. Eu espero que você tenha crescido como criador, como criadora de canal através dessas informações que eu passei para você aqui. Tenho vários outros vídeos aqui no canal com assuntos tão interessantes quanto esse para você entender um pouco mais sobre a criação e crescer ainda mais na criação. E o seguinte, se você gostou desse vídeo aqui, clica aí em curtir. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, o que você está esperando para se inscrever? Clica aí, tem embaixo, está escrito assim, inscrever-se. Se inscreva aí no canal, ok? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tem vários amigos seus que não sabem disso que você está sabendo. Compartilhe com seus amigos e coloca assim lá nos grupos de Facebook, no WhatsApp. Coloca assim, ó, o vídeo é grande, mas tem muita informação bacana aí que a gente está iniciando. A gente precisa. Coloca aí, porque é o seguinte... é muito conteúdo que eu preciso passar para você. Então, quem vai ficar acompanhando esse canal aqui, de fato, são as pessoas que querem obter sucesso. As pessoas que estão só passando por aí, que não estão muito preocupadas com os canais, não vão permanecer muito nesse canal aqui. Porque esse canal é de informação, ok? Esse canal aqui é de informações consistentes. Então, transmita essas mensagens aqui, esses vídeos para os seus amigos, que você quer também que seja um criador de sucesso. E coloque aí nos comentários dessas aqui, eu vou colocar aqui, ó, gaiola 1, gaiola 2 e gaiola 3. Para você, o que você mais precisa aí no seu plantel? Coloca nos comentários aí se você escolhe a gaiola 1, gaiola 2 ou gaiola 3, ok? Eu espero o seu comentário aí e eu vou interagir com você. Não esqueça de me seguir lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e fique com Deus.